Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. São 23 horas e 30 minutos, horário de Manaus, Amazonas. E quero trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu estou trabalhando em cima do tema voltado à questão da nossa caminhada, entendendo a caminhada cristã rumo ao céu. Por que isso? Porque é uma necessidade dos nossos dias atuais a gente falar nesses assuntos onde as pessoas estão voltadas suas mentes só dentro de um campo natural da coisa, só voltado às coisas terrenas. E nós sabemos que os dias estão curtos. Cada dia que passa, a nossa situação aqui na Terra está ficando difícil. Nós estamos vendo aí a situação do nosso Brasil passando por essa crise de relacionada à questão moral, É tanta coisa que a gente para assim e fica pensando que não vai ter fim. Mas o nosso Deus é um Deus justo e poderoso. E está observando a cada um as suas ações. É por isso que nós como crentes em Jesus Cristo, como filho de Deus, temos que saber como caminhar de uma maneira correta. Porque quando você entende que a sua caminhada é rumo ao céu, tudo muda. Tudo muda na sua vida. Então, o homem ele precisa chegar a esse ponto e parar e raciocinar que a sua vida aqui ela tem um limite, ela vai chegar ao fim. E por isso que nós devemos saber o que nós estamos fazendo. Porque se a gente não saber o que a gente está fazendo, a gente vai se perder. Tem muita gente se perdendo na sua caminhada. Pessoas que começaram bem no Evangelho, eram uma bênção no Evangelho. Pessoas que profetizavam, pessoas que Deus usava verdadeiramente, e hoje estão, vamos supor assim, hoje chegaram, alguns se corromperam na sua caminhada rumo aos céus, alguns viraram falsos profetas, alguns viraram charlatão, alguns transformaram em empresário da fé. Então você vê que a coisa bagunçou mesmo. Dentro de uma visão humana, dentro de um sistema humano. Mas o de Deus não, o de Deus continua intacto. Deus continua no controle. E o homem pensa que não vai ser cobrado, Mas vai chegar o momento da cobrança. Vai chegar o momento de Deus enviar o carteiro celestial e entregar a conta a cada um. Não pense que o homem está fazendo o que está fazendo e não vai ter cobrança, O homem está agindo, alguns, como seja quase um semideus na terra, achando que está por cima da carne seca. Mas Deus está de olho nesse pessoal. Deus ainda tem misericórdia, que está estendendo ainda
a oportunidade para ver se essas pessoas se consertam. Mas elas continuam errando e não querem acertar de maneira nenhuma, elas querem continuar dentro do erro. É muito triste isso, mas é a escolha de cada um, a sua caminhada. E Deus não quer de maneira nenhuma que o homem continue nesse caminho que eles estão seguindo. Porque a Bíblia fala, no livro de Provérbios, que há caminho para o homem que parece justo, mas o final dele é destruição, é morte. Então tem muitos que estão caminhando, mas não rumo ao céu. Estão caminhando rumo à destruição, rumo ao abismo. Por isso que nós, como servos de Deus, temos que vigiar dia após dia o que nós estamos fazendo, para que a gente não seja um deles. Porque a oportunidade que Deus está dando ao homem na face da terra é única. Só não se conserta quem não quer. Diante de uma pandemia dessa, que nós passamos, já passou de um ano, uma confusão dessa, quantos milhões e milhões de pessoas caminharam para a sepultura, né? Desceram à sepultura. Meu Deus, muitas pessoas. Mas continuamos de pé pela misericórdia de Deus, não porque a gente seja melhor do que ninguém. Então, por isso que eu estou tratando deste assunto, a terceira parte, né? Reflexão número 209, para que você possa se conscientizar, você possa abrir os seus olhos espirituais, você entender que a sua caminhada é você que vai decidir para onde você quer caminhar, se você quer caminhar rumo ao céu ou se você quer caminhar rumo à destruição, que é a questão do inferno. E Deus quer que todos caminhem dentro da sua vontade, dentro do caminho estreito. Mas nem todos querem caminhar no caminho estreito, que é um caminho justo, que é um caminho leal, que é um caminho fiel, que é um caminho que o homem não pode ser sujo, é um caminho limpo, um caminho de santidade, um caminho que vai conduzir à salvação do homem. Mas nem todos não querem, de maneira nenhuma. Então, entendendo a caminhada cristã rumo aos céus, é um tema atual para que você possa se aprofundar mais nele e buscar mais entendimento. E aí eu estou trazendo aqui mais três passos aqui, mais três coisas que você precisa saber relacionado à questão da caminhada cristã rumo ao céu. Você precisa entender isso. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que o ser humano, ele chega um momento na sua vida que a sua alma fica perturbada, a sua alma fica sem paz, a sua alma fica em tédio, depressiva, de tanta coisa que este mundo bombardeia o ser humano. Chega um momento que a alma da pessoa fica em tédio. E quando a alma está em tédio, que é depressiva, que é perturbada, que procura algo novo e não encontra, é muito ruim. É muito ruim isso, é muito ruim, é muito chato. Por isso que nós devemos buscar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos um exemplo do salmista que estava com essa questão da sua alma em tédio. A sua alma, vamos supor que estava depressiva, a sua alma estava angustiada e perturbada. Aqui o salmista,
o salmista aqui, ele no Salmo 42, versículo 5, ele fala a seguinte maneira: por que está abatida, ó minha alma? Espera. Por que está abatida, ó minha alma? E por que perturba dentro de mim? Então, o salmista Davi, ou aliás, aqui não fala, não é o salmista Davi, né? É outro salmista aqui. Esse salmista aqui, ele chegou a este ponto de tédio, a alma perturbada, a alma abatida, a alma sem direção, sem focos. E aí ele fala, logo no início, fala assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão e fui com eles à casa de Deus, como voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Então, o salmista aqui estava relacionado à questão de uma experiência que ele passou profunda, aonde muitos abandonou ele, né? Muito abandonou, e ele ficou dentro desta prova, dessa situação, as pessoas apontando o dedo para ele, jogando na cara dele e falando: onde é que está o teu Deus? Né? Por que ele não te curou? Por que ele não te tirou dessa situação? Isso não muda. Quando você está no topo do sucesso, todo mundo é amigo seu, todo mundo está ao seu lado, batendo no seu ombro. Mas a partir do momento que você cai em desgraça, cai dentro de um sistema difícil de sobressair, as pessoas se afastam e começam a apontar para você: e é crente, é o crente lá, e aí, cadê o teu Jesus? Cadê o teu Jesus que não fez isso? Cadê a tua fé? Cadê isso? Então o povo aponta. Eles não dão solução para o problema, e também eles não dão uma palavra de conforto para a pessoa. Eles apontam o pecado, ele aponta o erro, mas não traz a solução. E isso é muito ruim. Diante desses 23 anos de fé, o tanto de coisa que eu já passei, já percebi relacionada a isso, que as pessoas, eles apontam mais do que ajudam. Eles são cruéis, irmão da fé, que congrega na mesma igreja, que comunga a mesma fé, mas infelizmente são pessoas cruéis, muitas vezes, apontam o seu pecado, massacram o irmão, não levam ele logo ao juízo logo, né? Então, aqui o salmista estava passando por essa situação, mas ele estava com sede de Deus, para que Deus pudesse tirar ele daquela situação. E por ver, Deus ouviu o seu clamor, ouviu a sua oração, e Deus respondeu. Mas ele exorta aqui, ele faz uma exortação à sua própria alma. Por que está abatido a minha alma? E por que perturba dentro de mim? Faz uma pergunta para ela, para a alma, conversando com o seu espírito, conversando com si mesmo, né? Aí ele vai dar esperança à sua própria alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então, o salmista estava com uma esperança que ia sair daquela situação, e saiu. Então, é lamentável alguns na sua caminhada cristã rumo aos céus não entender a sua caminhada
e cair dentro de um sistema de tédio, sistema depressivo, que muitos leva até a sua própria morte. Mas dentro dessa reflexão eu quero te orientar e te trazer uma palavra de conforto para a sua alma, para o seu espírito, que você possa entender que a caminhada cristã rumo aos céus, nós somos sujeitos a isso aí. Todo é sujeito a passar por essas situações difíceis. Mas lembre-se que nós temos um Deus poderoso, que nos ama e zela por nossa alma, que se preocupa com nossa alma. É por isso que vai ser salvo no homem não é o espírito que vai ser salvo, não é. O que vai ser salvo no homem é a sua alma. Por que a alma? Porque a alma é um meio de comunicação que o homem tem para com o mundo físico. Então, todo relacionamento da alma é com o mundo físico. Então, é ela que precisa da salvação. Já o espírito não. O espírito é um meio de comunicação com Deus. Então, o espírito trabalha dentro de um campo diferente da alma. Mas, se o espírito está abatido, se o espírito está fraco, a alma ela é afetada, porque o espírito é o que vai ter comunicação com Deus para trazer o mantimento à alma. Não é a alma que tem um contato com Deus para trazer o mantimento para a própria alma, não. É por intermédio do espírito que a porta abre e a alma tem tem como se alimentar de Deus. Então, o salmista aqui exorta a sua alma. Porque está abatida a minha alma? Porque perturba dentro de mim? Espere em Deus. Então, quer dizer que tem esperança que a coisa ia acontecer. E aconteceu. Então, se você está passando por uma situação semelhante a este salmista, espere em Deus, que com certeza Ele vai trazer a vitória na sua vida. Ele vai resolver a sua situação. Você não pode abaixar a cabeça, porque se você abaixar a cabeça diante dessa caminhada que nós estamos passando agora, meu filho, você desce a sepultura. É problema de todos os lados. De todos os lados você está vendo problema. Problema no meio político, roubo, assalto, tanta coisa que você está vendo. Todos os dias aí você vê nos telejornais. É tanta coisa. Então, a própria Bíblia fala que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é o que está acontecendo. O amor do ser humano para com o outro está esfriando. O homem está ficando cruel para com o seu semelhante, sem dó, sem misericórdia. O que a gente vê aí nos assaltos, a pessoa vai assaltar a pessoa para levar um celular, ele não se contenta em levar só aquele aparelho de celular, mas ele também quer levar a vida da pessoa, executa a pessoa na hora. Olha aonde, que ponto nós chegamos, do nosso semelhante não ter dó, não ter misericórdia, além de roubar uma coisa que não é dele, tira a vida ainda do outro e que também não pertence a ele, né? Então, a nossa caminhada cristã rumo aos céus não é fácil, é como se nós estejamos caminhando na contramão do mundo. Por isso que o justo sofre, por isso que os filhos de Deus sofrem, passam por momentos difíceis, porque nós estamos indo na contramão. Estamos dirigindo na contramão da vida, no sentido terreno aqui. Estão caminhando num caminho oposto ao do mundo. E é aí aonde nós devemos nos firmar, ficar firme. Então, a primeira coisa que eu te falei aqui, nessa terceira parte, entendendo a caminhada cristã rumo ao céu, é que temos que vencer o tédio da alma, a depressão da alma, né? A perturbação da alma, a falta de paz que vem na alma. Temos que vencer, porque tudo isso são consequências que o mundo traz.
para o ser humano. Então, a alma vai sentir todo esse impacto negativo que o mundo força a nossa alma sentir. Mas temos um Deus poderoso, por intermédio do Espírito Santo, que está dentro da nossa vida, que nos guarda e nos protege e não deixa que essas coisas penetrem a nossa alma, né? De maneira nenhuma. E a segunda coisa que eu quero que você entenda dentro dessa caminhada rumo ao céu, que temos que vencer a sonolência espiritual. Tem muitos que estão dormindo espiritualmente. Vamos ver aqui no próprio Salmo, aproveitando o Salmo aqui, Salmo 13, para você voltar um pouquinho atrás, Salmo número 13, e nós vamos ver, voltar da questão da sonolência espiritual. Salmo 13, versículo 3 fala assim: atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Adormecer vem do sentido de sonolência, sono espiritual. E nós temos que nos despertar para que a gente não possa estar tirando as sonecas espirituais. Fica muito difícil nesta caminhada cristã rumo ao céu a gente estar sonolento, porque se a gente estiver sonolente, a gente vai perder a vitória, vai perder a bênção, porque o inimigo não dorme, ele continua alerta todos os dias, toda hora. Então, aqui o salmista estava pedindo misericórdia ao Senhor. Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Olha como a nossa caminhada cristã rumo ao céu, nós enfrentamos muita coisa, e você tem que ter ciência disso, que não tem para onde você correr. Vai ter que tomar posse da sua caminhada e enfrentar esses obstáculos que nós vamos encontrar na estrada. Não tem para onde você correr, você vai encontrar esses obstáculos. Ele vem de cara com você e você vai ter que vencer. Por isso que muitos não querem caminhar rumo aos céus, porque diz que dá muito trabalho. Mas é isso que nos interessa, verdadeiramente é seguir esse caminho, porque sabemos que não é fácil chegar aos céus. Por isso que para entrar pelas portas celestiais, só os que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aqui o salmista fala, né? Lá no início, logo no 1, ele fala assim: até quando te esquecerás de mim, ó Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aí ele fala: atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte. Então ele estava pedindo socorro ao Senhor. Tem momentos na nossa vida, meu irmão, que a gente não vence com a nossa força humana. Esquece isso. Esses momentos que nós estamos passando na face da terra, nós temos que vencer por intermédio de um Deus Todo-Poderoso. Temos que dobrar o nosso joelho perante Deus até que Deus se torne nosso amigo íntimo, né? Como diz o Billy Graham. O Billy Graham, ele usa essa expressão, né? Que nós devemos dobrar o nosso joelho perante Deus e persistir até então Deus nos tornar amigo, né? Amigo íntimo. Então, meu filho, não é fácil. Só vencemos pela misericórdia de Deus. Não é porque nós somos bons. Mais de ano dentro dessa pandemia.
A vacina chegou aí, mas mesmo assim todos estão correndo risco. Alguns ainda falecendo, alguns ainda morrendo, descendo a sepultura, mesmo com a vacina aí já em dias. Alguns já até morreram já vacinados, a primeira dose, a segunda dose, né? Alguns falam, alguns comentam, não tenho certeza, só os comentários por aí, o cara morreu, mas tomou a primeira dose, tomou a segunda dose e ainda morreu. Então a gente vê que tem muito mistério, mas nós não devemos parar de caminhar por causa dos problemas dessa vida. Não podemos de maneira nenhuma. Temos que enfrentar, como o salmista aqui estava enfrentando e falando com Deus. Aí ele fala a seguir no versículo 4: para